Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Esse mês que estamos em comemoração do aniversário da igreja, é bem interessante que quando comemoramos alguma coisa, lembramos do que passou e pedimos ao Senhor mais um ano de bênção, né? E é bem interessante que quando falamos de celebrar aniversário de algumas instituições, lembramos que no meio no qual estamos vivendo como Brasil, há uma grande crise no meio das instituições. E essa crise é porque perderam até a própria identidade. Muitos tribunais perderam até o crédito, se o julgamento é justo ou não. Quando vamos pensar no poder executivo, governadores que deveriam governar se perdem e não há mais credibilidade na gestão. Estamos vivendo uma crise também institucional, muitas vezes dentro do legislativo, onde leis deveriam ser deliberadas para melhor conduzir o Brasil, são usadas apenas para beneficiar alguns. E essa crise de identidade, muitas vezes, é porque não há uma reflexão. Qual é a verdadeira missão? E essa crise, muitas vezes, alcança lugares como a escola, onde os pais não querem mais enviar para qualquer escola, porque o lugar onde era o ensino agora se depara com um momento apenas de militância. Ou seja, amados irmãos, num contexto onde as instituições perderam a sua própria identidade e missão, esse marasmo, esse clima invadiu também a igreja. E muitas igrejas perderam e não entenderam mais qual é o desafio e a missão da igreja. E quando estamos comemorando mais um ano de vida, devemos ser lembrados, esclarecidos, motivados para continuar trilhando e olhar para a verdadeira missão. Muitas igrejas, amados irmãos, se tornaram grandes clubes. E se você for comparar uma igreja que é um clube versus o SESI terá grande vantagem. Muitas igrejas se tornaram apenas palanque político, e se você comparar igrejas com assembleias ou câmaras, elas vão perder o espaço. Ou seja, quando a igreja quer ocupar o espaço de qualquer instituição, aí fora, ela se perde e muitas vezes acaba morrendo. Por isso, quando estamos comemorando mais um ano de igreja, devemos repensar e lembrar o que nos trouxe até aqui, o que nos faz firmes e o que vai nos levar até o retorno da glória de Deus. Por isso o texto escolhido está em Atos, capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Acompanhem comigo, Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. E vamos ter como tema os desafios, a missão da própria igreja. Observe aí o texto sagrado, Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Bem, amados irmãos, escolher o texto de Atos é muito oportuno, porque ele fala sobre a história da igreja. E é bem interessante que o escritor Lucas, ele faz um grande livro, dividido em 2 volumes. O primeiro, que é o Evangelho,
que trata a história de Cristo vivendo entre nós de maneira material. Já o segundo volume, Atos, trata da história de Cristo vivendo através da igreja por meio do Espírito Santo. O próprio Lucas, que é um grande escudeiro, amigo de Paulo, ele não é um apóstolo, mas aquele que faz um relato preciso de tudo o que aconteceu. A própria história reconhece que o livro de Atos é precioso. E tem esse nome de Atos dos Apóstolos, mas bem poderia receber o nome de Atos do Espírito Santo, porque a concentração não é em todos os apóstolos. É nesse livro que vemos as promessas sendo cumpridas, o derramado do Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo, bem como a direção do Espírito Santo. Então veja como é oportuno meditar hoje, no dia ou no mês que comemoramos o aniversário da igreja, sobre todos esses aspectos. Porque denominações estão ruindo. E precisamos nos manter de pé no poder do Espírito Santo. Não é o novo entretenimento, não é o novo show, não é a busca de uma nova pintura na igreja, mas voltarmos para fazer aquilo que Deus nos chamou. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, amados irmãos, no texto que acabamos de ler, vamos fazer da seguinte forma. É um texto histórico e à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo relações com uma carta de Paulo, trazendo a doutrina em meio ao fato histórico. E é dessa maneira que o próprio escritor trata Atos. Ele apresenta um próprio milagre, e depois do milagre, os discípulos começam a dizer qual é a evidência desse milagre. E depois há muito arrependimento, e Deus vai acrescentando os que são salvos. Por isso, a ideia é fazer a mesma metodologia. A cada passo que a gente vai dando na história contada aqui, fazer pontos com a doutrina que nos chamou e nos preparou para o louvor da glória de Deus. Por isso, o primeiro desafio da igreja e como missão é revelar quem é o homem. Do verso 1 até o verso 2, esse homem tratado aqui, esse aleijado que está à porta, é justamente a perspectiva de todo homem que está distante de Deus, o homem natural. Veja que no passado, a própria deficiência física limitava o homem a glorificar ou louvar e cultuar. Amados irmãos, isso vai observando como o próprio reverendo Paulo Anglada, já falecido, da igreja presbiteriana em Belém, ele diz que a condição desse homem retrata o estado natural de todo homem, o qual vem ao mundo paralisado pelo pecado, sem qualquer expectativa de alterar sua condição, a parte de uma intervenção sobrenatural da graça de Deus. Muitas vezes estamos na igreja e quando saímos para evangelizar, dizemos: olha, Deus te ama, Ele tem saudade de você, Ele está triste com você, colocando Jesus Cristo como se fosse o coitadinho, implorando para que alguém pudesse aceitar. É interessante que muitas vezes quando fui fazer campanhas evangelísticas e via pessoas se comportando desse jeito, as próprias pessoas que eram barradas na rua diziam assim: é esse Jesus que você quer que eu aceite? Mas eu já sou bom. Você não está dizendo que ele tem saudade de mim? Diga para ele que eu também tenho saudade. E saía de um momento de seriedade para deboche, porque queremos trazer o homem sem mostrar a real situação que está o homem. Queremos falar de salvação sem antes dizer que ele está completamente perdido. Queremos falar de alegria sem antes dizer que todo homem que está distante, ele carece da graça de Deus, pois todos pecaram, como vemos em Romanos. E isso nos aponta, amados irmãos, abra sua Bíblia ou acesse em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Veja a doutrina dentro desse próprio fato histórico, de um homem que está à porta do templo, esperando por alguma coisa, sem condição alguma, perdendo a sua própria autonomia. Essa é a própria realidade do homem, quando está distante de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós
andamos outrora segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, frisa bem isso aí, por natureza, filhos da ira como também os demais. A nossa separação em relação a Deus não é uma questão de escolha, de uma moral ou de uma ética. A nossa separação, a separação do homem para com Deus, é uma questão de natureza. O homem natural não consegue escolher, ele não tem habilidade para escolher as coisas de Deus, se não for pelo próprio Espírito Santo de Deus. É como se você pudesse dizer, por exemplo, para um pato, você que faz aquelas imigrações, você pode chegar e ver um pato voando, pode ver esse pato andando, ou até nadando. Há uma escolha, porque isso permite dentro da natureza desse pato. Mas você não vai ver, por exemplo, um porco voando, porque é contra a sua própria natureza. Quando você implora alguém dizendo, aceite a Jesus, e se coloca na posição de coitadinho, é como se estivesse dizendo para o porco, voa porco. Ou seja, amados irmãos, o homem natural, ele não consegue escolher as coisas de Deus, porque a sua natureza o impede. Somos escravizados, estamos mortos, sem vontade nenhuma de agradar a Deus. Somos, na verdade, colocados na mão do diabo, fazendo as nossas vontades e a dele. O próprio verso 12 do capítulo 2 de Efésios diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, o homem aí fora não tem um Salvador. O homem aí fora procura, amados irmãos, uma comunidade, ser aceito. Por isso vemos muitos dos nossos adolescentes procurando mudar a roupa, a maneira de se vestir, para ser aceito. Muitos agora tentam se encaixar em uma caixinha para ser aceito, porque o mundo aí fora procura uma família, procura comunidade. O mundo aí fora quer e muitas vezes deposita a sua esperança em políticos, em juízes, porque eles são estranhos a qualquer promessa de salvação. Não há esperanças, literalmente, homens sem Deus no mundo. Essa é a realidade, amados irmãos. Quando muitas vezes encaramos como igreja e esquecemos que está diante de nós uma situação que só pode ser contornada no poder do Espírito Santo. Por isso, quando olhamos para o próprio homem que está à beira do caminho, vemos o que foi apresentado em Atos, e agora no verso 3, ele diz, vendo Pedro e João, que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Veja que o homem natural, quando ele se depara com uma igreja representada aí por Pedro e João, ele pede e não sabe o que pedir, e na verdade pede esmolas, porque o homem natural não sabe discernir o que realmente vai mudar a sua vida. Não nos espanta, porque tantas igrejas crescem por causa da teologia da prosperidade, porque o homem natural, ele pede esmolas, condição financeira, aceitação. Mas quando olhamos, amados irmãos, o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, nos diz claramente que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A perspectiva é que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E se alguma vez você entrou nessa igreja, ou está nos ouvindo, achando que você escolheu a Deus, eu quero dizer que você está extremamente enganado, porque o próprio Isaías, no capítulo 65, verso 1, nos diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Como igreja devemos revelar quem é o homem, amados irmãos. Um eterno carente da glória de Deus. E a sua maior necessidade é Jesus Cristo.
E muitas vezes nos perdemos ou fazemos a pergunta: onde e em que momento nós nos perdemos? Será que em algum momento da nossa história estávamos oferecendo mais conforto, mais segurança, mais uma melhor ética e moral para os nossos filhos? Será que em algum momento a nossa igreja se perdeu? Porque deixamos de dizer para o homem que a sua maior necessidade é Jesus Cristo? Por isso, amados, vamos para o próximo desafio. Assim como a igreja tem que revelar que o homem carece, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não é todos pecaram exceto as crianças, todos pecaram exceto os adolescentes. Todos precisam ser evangelizados. Por isso, vamos ao segundo desafio, que é revelar Cristo ao mundo. A centralidade do Evangelho. Enquanto o homem natural não sabe o que pedir, diz assim: me dá esmola, eu estou precisando de esmolas. E isso não vai mudar a sua condição natural. E aí entramos no segundo desafio da missão da igreja, que é revelar Cristo ao mundo. Do verso 4 até o verso 6, veja o que diz o verso 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. É bem interessante, amados irmãos, que quando estamos proclamando a verdade de Deus, devemos encarar isso com seriedade. Não é como alguém que joga palavras ao vento, olhe para nós, dizendo: ei, preste atenção, olha aqui. Quantas vezes fazemos essa comparação entre seriedade e deboche? Quantas vezes os nossos jovens buscam conhecer mais a Deus para provar que conhecem mais teologia, e debocham muitas vezes de movimentos pentecostais, de movimentos carismáticos, sem mostrar nenhum amor, e vive a vida como se jogasse ao vento a própria teologia da eleição, como se fizesse esse que se diz eleito alguém superior aos outros que ainda não conheceram. Mas não era assim com Pedro e João. Eu sempre falo muitas vezes com a mocidade, que estão muitas vezes no debate teológico, e gostam de conversar e brincar em relação aos irmãos pentecostais e dentre outros grupos religiosos. Eu falo: você está fazendo piadinha com a mensagem do Evangelho? Você já viu algum cirurgião, algum médico fazendo piadinha com o paciente? Um cirurgião ou um médico decente e honesto? Você já viu algum engenheiro civil, ou um CEO, um grande gestor, fazendo piadinha com algum protocolo dentro da empresa? Não, porque aquilo que ele está tratando é sério. Aquilo vai impactar a vida da empresa, da pessoa e do próprio Estado, e da própria igreja. E por que muitas vezes nós tratamos a mensagem de Cristo com tanto deboche e fazendo tantas piadas? Não há muitas vezes, como igreja, seriedade, porque perdemos a perspectiva da missão e da seriedade da nossa própria palavra, porque é a palavra de Deus. Este é a grande diferença. Ele não diz e passa pelo aleijado de uma maneira desprezível, ele para e olha, e é o que vemos, o que é o que vimos hoje de manhã, quando o próprio Paulo escreve a Timóteo. Ele chora, ele ora, lembrando dos desafios que Timóteo estava enfrentando. A mensagem do Evangelho deve ser apresentada com seriedade, porque é a única mensagem capaz de mudar o homem, a mulher, o seu casamento, os seus filhos e a nossa própria nação. Por isso, amados irmãos, o homem natural, mesmo que a gente se comporte com esperança, com seriedade, vamos receber uma boa postura do mundo? Muitas vezes não. Porque o mundo, o homem natural, não consegue entender as coisas de Deus. E veja que mesmo Pedro e João chamando a atenção no verso 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E não é esperando receber a cura.
O homem sem Deus continua esperando por coisas e não por uma pessoa, que é Jesus Cristo. Muitas vezes estamos vivendo crises enormes dentro da igreja, porque estamos esperando coisas e não esperando em Deus. Muitas vezes vivemos uma crise financeira em casa, porque não depositamos em Deus a nossa confiança, e sim na força do nosso braço. Muitas vezes vivemos traumas enormes dentro da família, porque confiamos a fidelidade do marido na beleza, a mulher que confia na sua beleza, a fidelidade do marido. E muitas vezes o homem que confia na força do seu braço e na sua estabilidade, amados irmãos, a fidelidade da esposa. E quantos casais se perdem, mesmo um homem estável e uma mulher linda? Porque na verdade muitas vezes esperamos por coisas e não por pessoa, a pessoa de Cristo. E no verso 6, o próprio Pedro olha para o homem e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Esta é a centralidade do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A perspectiva aqui, amados irmãos, é em nome daquele que foi prometido e veio, e como vimos aqui, o Cordeiro que morreu e que ressuscitou como leão. É em nome daquele que viveu entre nós, o Nazareno, é esse mesmo. Uma certa vez, num congresso para pastores e seminaristas, 200 pessoas entre pastores e seminaristas, um pastor de 86 anos sobe ao púlpito, sentado naquela cadeira para se apoiar, e ele começa o seu sermão dizendo assim: não foi a palavra que glorificou a Deus. A gente, nossa, esse pastor aí já perdeu tudo aí, porque num congresso de teologia começa dizendo isso, esse aí já está perdido, esse aí já deveria ter se aposentado. É por isso que é com 75 anos o jubilado. Mas daqui a pouco ele começa dizendo: ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados irmãos, é muito maior do que um discurso, é uma mudança de vida. É algo extremamente sobrenatural, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Que os nossos filhos olhem para nós e esperem um próprio milagre de Cristo, porque Ele habita em nós. Ele habita na sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, porque é nele que vivemos e movemos e existimos. Abra ou acesse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 24 a 29. Colossenses 1, capítulo 1, verso 24 a 29. Diante do grande vazio do homem que espera por coisas, Pedro oferece Jesus Cristo, o Nazareno, e de uma maneira forte diz: ande. Como missão da igreja devemos mostrar isso, e veja o que diz em Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me fadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amados irmãos, essa deve ser a nossa disposição.
Se realmente Cristo habita em nós e cremos que Ele habita, devemos ter uma disposição ao ponto de nos fadigarmos. E a fadiga, amados irmãos, é muito mais do que um cansaço pontual. É você estar disposto a entrar num esgotamento, mas por uma boa causa, porque você está falando ao mundo: o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Por isso muitas vezes perdemos, e nos perdemos em algum momento, numa caminhada, porque queremos caminhar de uma maneira confortável, queremos caminhar sem a fadiga, queremos caminhar como uma boa estabilidade, esperando o retorno do Senhor. Mas quando olhamos que o próprio Paulo escreveu a 2 Timóteo, que falamos hoje de manhã, não existe momento para ficar reclamando e dizer: por quê? Porque Deus nos chama para ser como bons soldados de Cristo. Isso me lembra a minha mãe, que já faleceu, muito nova. Ela começou a desenvolver uma doença que causava dores nos ossos, e ela fazia evangelismo, saía como enfermeira, atender nas comunidades carentes, e aí não conseguia mais andar direito, tudo doía, e aí começou a dizer: filho, eu estou perdendo a minha autonomia, o que é que deve estar acontecendo? Eu disse: mãe, é porque o Senhor deve estar te chamando para um outro momento, comece a orar então pela igreja, por aqueles que estão indo. E ela passava horas fazendo lista de oração e orando. Por isso, mesmo que você esteja cansado ou limitado pelo seu próprio corpo, temos a nossa própria consciência viva e disposta a continuar orando pela igreja. Todos sabem, e muitas vezes quando chegamos numa igreja nova e sentimos o clima diferente, muitas vezes reconhecemos que isso é fruto de quê? Oração. Senhor, envia homens de Deus. Senhor, que diante desse altar a Tua palavra seja sempre pregada. Senhor, desperta crianças para o louvor da Tua glória. Senhor, que as minhas netas e netos sejam criados na Tua igreja, mas fiquem deslumbrados com as maravilhas da Tua palavra. E quando menos espera, olhamos para o lado e aquele garoto que subiu aqui em cima está com os olhos cheios de lágrimas, orando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos presbíteros e pastores que passaram aqui e cresceram nessa igreja? Ou seja, amados irmãos, devemos continuar firmes e dispostos a continuar dizendo ao mundo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. O próprio verso de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 a 24, nos diz isso. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem um sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você tem noção disso? Que quando você fala, você está falando sobre o poder de Deus e a sabedoria de Deus? Aos teus filhos, ao comentar sobre a palavra, o seu coração arde, com o próprio Espírito Santo testificando em nosso coração que nós somos dele e ele é nosso. Ah, amados irmãos, quantas vezes ou aonde nós nos perdemos? Igrejas sucumbindo porque não pregam mais a Cristo crucificado. E a intenção do Cristo crucificado é a ideia daquele que veio e morreu pelo seu lugar. Como tenho falado constantemente às crianças, o que levou Cristo à cruz foi o nosso pecado. Temos uma relação grande com esse sacrifício. Na próxima vez que você lembrar dos sacrifícios de Cristo, na próxima vez da ceia, esse corpo foi partido por vós. Este sangue foi derramado por vós. É um momento de contrição e de alegria ao mesmo tempo, amados irmãos, porque o amor de Deus nos constrange.
Em Lucas, capítulo 5, verso 23 a 24, fala de um milagre muito parecido com esse, que diz: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pedro está agora seguindo os passos de Cristo. Levanta, anda. A cura do paralítico representou mais do que uma cura definitiva. Indica uma bênção de perdão, uma salvação da alma, aquilo que ele realmente precisa. O próprio Deus não está à nossa disposição para pequenos caprichos. Ele está à nossa disposição para a construção, para um legado, para o louvor da sua glória. E isso é muito importante. Muitas vezes temos um alto grau de suicídio até dentro das nossas próprias igrejas. Um ano passado, um presbítero da igreja presbiteriana, lá em Caruaru, no interior de Pernambuco, pai de mais 3 presbíteros, no aniversário dele, do presbítero, ele sobe na caixa d'água mais alta da casa e se joga e morre. Amados irmãos, há muitas causas para o suicídio. Mas muitas delas é porque procuramos em coisas e não em Cristo. Por isso devemos aquecer a nossa alma e lembrar das pequenas palavras que queimaram os nossos corações. Você lembra disso? Se pararmos aqui num culto de ação de graça, cada um vai ter um testemunho do momento que o Senhor te encontrou, do momento que o Senhor te curou, mas de um momento que você percebeu que você foi amado por Ele desde a fundação do mundo e chamado para viver como seu filho. Ou seja, a eleição não é um fim em si mesmo, é o início de uma grande jornada. Os imigrantes, quando chegam em algum lugar, eles nos dão um bizu, eles nos dão uma dica. Pastor Jonas, você está indo para São Paulo? Eu quero te dar uma dica. São Paulo não é a realização de um sonho, é só o início de uma jornada. A nossa escolha, a escolha soberana de Deus, não tem um fim em si mesmo. É uma jornada para viver como seu filho, em santidade, proclamando as verdades do seu filho. E isso, amados irmãos, nos leva ao último e final desafio. Ou seja, estamos aqui para dizer quem o homem é, da sua real situação de perdido, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, bem como estamos aqui para dizer a solução, falar que o único homem que pode transformar casamentos, que pode transformar avô, avó, netos, esse homem é Jesus Cristo, e Ele é real, Ele é presente e habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. Ele nos leva para um outro passo. Se já não fosse suficiente, Ele é graça sobre graça. Alguns dizem que só o pão já seria suficiente para o momento da ceia. Mas o Senhor também institui o vinho para mostrar que aonde o Senhor está, há abundância de alegria e abundância de graça. Ele tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Quantos homens de Deus que estão aqui já com seus cabelos brancos, que já serviram ao Senhor por décadas, percebem quando olham para trás o quanto o Senhor tem sustentado em cada momento desafiador. Por isso, em momentos novos, traga na lembrança aquilo que te trouxe esperança. Por isso o Senhor, muitas vezes, no momento conturbado dos profetas, Ele sempre disse: lembra que eu sou o Deus de Abraão. Em momentos de dificuldade, lembra que eu sou o Deus de Isaac. Lembra que eu sou o Deus de Jacó. A ideia é eu sou e não eu era, porque tanto o Senhor está vivo por toda a eternidade, como Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença do Senhor, e todos aqueles que já partiram da nossa presença, mas estão vivos diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, a partida de um santo homem, além do momento de luto, de reflexão, nos leva ao encorajamento.
mas ele está agora presente, vendo o Senhor face a face. E isso nos leva ao terceiro desafio, que é levar o homem ao louvor da glória de Deus. Veja o que diz o verso 7 de Atos. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Não é por acaso que ele coloca a expressão de segurar com a mão direita. Aqui representando a própria igreja. E a mão direita, ao longo de todo o Antigo Testamento, é a mão que reflete a autoridade, proteção, auxílio bem presente. É dessa maneira que devemos nos comportar. A nossa palavra, que é a própria palavra de Deus, ela traz com ela a própria autoridade, mas também a própria empatia e proteção. Somos chamados a viver uma vida de apoio ao próximo. Veja que o milagre já aconteceu, mas mesmo assim, o próprio discípulo pega a mão do aleijado e ajuda a levantar-se. Amados irmãos, aqui é o último estágio do desafio da igreja moderna, que é muitas vezes pregar o evangelho de uma maneira amorosa, com empatia, ajudando o outro. Muitas vezes estamos aqui numa transmissão online e há uma facilidade em relação a isso, mas muitas vezes perdemos a perspectiva de ajudar e ser amigo ombro a ombro, tete a tete. Aí eu pergunto, quem é o seu amigo de oração? Quem é a sua amiga de oração? Mulher jovem, quem é a sua mulher, a sua amiga, mulher mais experiente, que te ajuda a ensinar, a aprender, a amar o seu marido? Homem, quem é o seu grupo da forja? Quem são os homens de valor que estão ao teu lado? Preste bem atenção. Cristo não morreu por mim, Ele morreu por nós. A caminhada, ela é comunitária, é o seu povo, é a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nunca ficaremos sozinhos, devemos caminhar de maneira conjunta. Há numa liturgia anglicana, que é no momento da confissão de pecados, e depois que a igreja ora pela confessando os seus pecados, o próprio pastor, ele declara: eu quero declarar que todos aqueles que confessaram os seus pecados, genuinamente, os vossos pecados foram perdoados. Não que o pastor ali tenha o poder de perdoar pecados, mas ele declara aquilo que o Senhor declara em sua palavra. Todos aqueles que confessaram seus pecados serão perdoados. Para que a própria congregação repita: sim, Senhor, recebemos a graça do teu perdão. Para mostrar que a caminhada, ela é conjunta, ninguém ficará para trás. Todos nós precisamos, em vários momentos, de uma mão direita. Por isso, Deus nos chama para governar a igreja como um conselho. Você percebe o quanto igrejas estão sendo destruídas quando um homem só se levanta como o próprio rei da igreja. Quando Deus nos chama para um chamado comunitário, de segurar a mão, ao mesmo tempo mostrando a autoridade e proteção. Veja o que diz o João, capítulo 13, verso 34 e 35. João 13. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Amar com dedicação e sacrifício. Nisto, verso 35, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. É o amor, amados irmãos, que rasga o coração de qualquer visitante. É a palavra amorosa que traz para junto, para que um filho, um adolescente possa confiar em você e abrir o seu coração. E quando tratamos dessa maneira a igreja, de uma maneira conjunta, ombro a ombro, mulheres aconselhando mulheres, homens aconselhando homens, vindo à igreja do Senhor, sendo impactado pela sua própria voz, somos inundados em uma atmosfera de santidade e de um salto, nos colocamos de pé e começamos a louvar a Deus.
como no verso 8, de um salto pôs em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. O homem que só ficava agora na porta, ele agora entra para louvar a Deus, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. De um salto para mostrar o cumprimento da promessa, para mostrar que Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É de um salto porque resgata a promessa de Isaías, capítulo 35, do verso 4 ao verso 6, que nos diz assim: dizei ao desalentado de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Verso 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Deus tem muito mais, amados, para todos nós. Por que estamos tristes? Porque na verdade muitas vezes abandonamos a missão. Porque estamos muitas vezes desalentados, porque esquecemos que a nossa força está no Senhor. O nosso próprio catecismo, ele começa já, qual é o fim do homem? É se alegrar em Deus, é glorificar a Deus. E isso nos leva a um outro desafio. E a cada novo desafio, podemos dizer, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque a igreja deve não somente revelar quem é o homem, mas mostrar quem é Cristo. E ao mostrar quem é Cristo em comunidade, levar a igreja ao louvor da glória de Deus. No verso 9, quando todo o povo viu andando, o homem andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Qual é a sua mudança de vida essa noite? Vamos caminhar por mais um ano? E se vamos caminhar por mais um ano, você está ciente da sua missão? Você está ciente dos desafios? Eu não vou dizer, amados irmãos, como eu falei hoje de manhã, será fácil? Não será fácil. Como eu disse hoje de manhã, será um mar de rosas? Não. Deus não nos chama com todo o respeito. Deus não nos chama como os desocupados, como os aposentados, como aqueles que querem, no final da vida, colecionar conchas e utensílios. Deus nos chama como bons soldados de Cristo. E dessa maneira devemos reconhecer, amados irmãos, que precisamos nos aproximar dele e voltar ao primeiro amor. E à medida que estamos voltando ao primeiro amor, reconhecer que a nossa vida é para o Senhor. Porque, amados irmãos, caminhamos por mais um ano, vivendo para o Senhor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por isso, Igreja Presbiteriana Maranata, caminharemos mais um ano, dispostos e prontos a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Enquanto estamos percebendo o que o Senhor tem feito na nossa igreja ao longo desses últimos anos, ao longo de toda a nossa história, Pai, de altos e baixos, mas uma coisa é certa, o Senhor sempre esteve conosco. Apesar de todas as dificuldades e momentos de desespero, o Senhor sempre esteve presente. Te damos graças, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nunca se separou de nós. Ao longo de toda essa jornada, Senhor, fomos relembrados quem nós somos sem Ti, carentes,
não há justiça em nós, Senhor, não há bondade em nós. E essas coisas muitas vezes aconteceram ao longo da nossa jornada para nos lembrar que somos pó e carecemos da Tua graça. Senhor, restaura as nossas motivações. Coloca, Senhor, uma palavra em nossos corações. Enche os nossos lábios de riso. Renova as nossas esperanças no nome de Jesus. Pai, nos leva a desfrutar mais um ano de bênçãos. Derrama em nosso coração amor pelo próximo, disponibilidade, nos fadigarmos, Senhor, para Ti, porque os sofrimentos são leves e momentâneos comparado com o que virá, no nome de Jesus. O Senhor pode fazer uma grande obra em qualquer igreja em Santo André. O Senhor pode levantar qualquer igreja sendo conhecida como uma igreja amorosa, como uma igreja que tem uma palavra firme, que leva os homens ao temor. O Senhor pode levantar qualquer igreja aqui, crianças que Te adoram, adolescentes comprometidos, jovens que Te buscam, mulheres e homens tementes ao Senhor, anciãos que são homens de Deus, mulheres de oração. O Senhor pode fazer isso em qualquer congregação, em qualquer igreja, mas suplicamos, Senhor, nos dar uma oportunidade de ser usado por Ti por mais um ano, que a nossa igreja seja essa igreja, Senhor, essa igreja acolhedora, Pai. Renova a nossa sorte, nos faz lembrar de tempos de glória, porque o Senhor sempre foi a nossa glória. Sabemos, Pai, que será difícil, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Pai, nós rogamos por mais um ano debaixo da Tua doce presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.